Existe uma planta que cresce no quintal de milhões de brasileiros, ignorada, tratada como enfeite, jogada fora sem cerimônia. Essa mesma planta foi usada por civilizações antigas para manter o coração funcionando com força e os vasos sanguíneos livres por décadas. Não é lenda, não é folclore. É ciência que a medicina moderna demorou para enxergar, mas que os estudos finalmente confirmaram. A pressão alta silencia. Ela não dói no começo, não avisa. Vai fazendo o seu trabalho destruidor por dentro, enrijecendo artérias, sobrecarregando o coração, aumentando o risco de infarto e derrame, enquanto a pessoa segue a vida achando que está tudo bem. E quando o diagnóstico chega, a resposta padrão é sempre a mesma. Tome esse remédio todos os dias pelo resto da vida e aprenda a conviver com isso. O problema é que essa resposta ignora algo fundamental. O corpo humano não desenvolve pressão alta porque está com falta de comprimido. Desenvolve porque algo no funcionamento interno saiu do equilíbrio. E muitas vezes esse desequilíbrio pode ser corrigido ou amenizado com o que a natureza oferece, desde que você saiba exatamente o que usar, como usar e por que funciona. É exatamente isso que o canal O Doutor Explica existe para fazer. Traduzir o que a ciência descobriu em linguagem que qualquer pessoa entende e consegue aplicar na própria vida. Por isso, se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora antes de continuar assistindo. Clica no botão vermelho, ativa o sino, porque o que vem nos próximos minutos é informação que você vai querer guardar. Hoje, você vai descobrir 3 chás caseiros com compostos bioativos que agem diretamente sobre os mecanismos que elevam a pressão arterial. Não estou falando de água morna com erva aleatória. Estou falando de plantas com princípios ativos identificados, estudados, com mecanismos de ação claros dentro do organismo humano. Plantas que atuam nos vasos sanguíneos, no sistema nervoso, nos rins, de formas distintas e complementares. Você já sentiu aquela sensação de peso na nuca no fim do dia? Aquele cansaço que não passa mesmo depois de uma noite de sono? A vista que embacia às vezes sem motivo aparente? Esses sinais que parecem normais, que a maioria das pessoas atribui ao estresse ou à idade, muitas vezes são o corpo tentando comunicar que a pressão não está onde deveria estar. A boa notícia é que existem alternativas que podem trabalhar ao lado do tratamento convencional, potencializando resultados e, em alguns casos, ajudando a reduzir a dependência de doses elevadas de medicamentos com orientação médica. Não estou aqui para prometer milagre, estou aqui para mostrar o que os estudos dizem, o que a fitoterapia comprova e o que você pode colocar em prática ainda hoje. E o primeiro chá que vou te apresentar é justamente aquele que mais surpreende as pessoas quando descobrem o que ele faz dentro dos vasos sanguíneos. Um composto específico dentro dele age pelo mesmo caminho que alguns dos remédios mais prescritos para a hipertensão no mundo. A diferença é que ele cresce, floresce e está disponível para qualquer pessoa, sem receita, sem fila de farmácia, sem efeito colateral que rouba a sua qualidade de vida enquanto tenta proteger sua saúde. As pétalas vermelhas do hibisco escondem algo que a maioria das pessoas jamais imaginou ao preparar aquela bebida refrescante no verão. Dentro de cada flor, existe uma concentração poderosa de compostos chamados antocianinas, os mesmos pigmentos que dão a cor intensa à infusão, e que, uma vez dentro do organismo, iniciam um processo silencioso de proteção cardiovascular. O mecanismo é preciso. As antocianinas do hibisco inibem uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, conhecida pela sigla ECA. Essa enzima é responsável por produzir uma substância que contrai os vasos sanguíneos, aumentando a resistência ao fluxo do sangue e, consequentemente, elevando a pressão arterial. Quando você bloqueia essa enzima, os vasos relaxam, o sangue circula com menos esforço e o coração trabalha de forma mais tranquila. Esse é exatamente o mesmo caminho que medicamentos como enalapril, captopril e lisinopril percorrem para controlar a hipertensão. A diferença é que o hibisco faz isso sem os efeitos colaterais que tantos pacientes relatam, como a tosse seca persistente, que acompanha o uso prolongado dos inibidores da ECA. Um estudo publicado no Journal of Nutrition acompanhou adultos com pressão levemente elevada durante 6 semanas de consumo diário de chá de hibisco. O resultado mostrou queda média de 7 pontos na pressão sistólica, aquele número de cima que indica a força com que o coração bombeia o sangue. 7 pontos podem parecer pouco no papel, mas na prática clínica, essa diferença representa redução significativa no risco cardiovascular acumulado ao longo dos anos. Além da ação sobre a ECA, o hibisco contribui com efeito diurético leve,
ajudando os rins a eliminarem o excesso de sódio, que retém líquido nos tecidos e pressiona as paredes dos vasos. É uma combinação dupla, agindo pelo lado hormonal e pelo lado renal ao mesmo tempo, sem agressão ao organismo. A preparação precisa ser feita do jeito certo para preservar esses compostos. Ferva 1 litro de água e desligue o fogo no momento exato em que as primeiras bolhas grandes subirem. Nunca coloque as pétalas na água fervendo dentro da panela com o fogo ainda aceso, porque o calor excessivo e contínuo degrada as antocianinas, eliminando justamente o que torna esse chá eficaz. Com o fogo desligado, adicione 2 colheres de sopa bem cheias de pétalas de hibisco secas. Tampe a panela completamente e deixe em infusão por 10 minutos. Esse tempo, extrai os compostos certos sem liberar taninos em excesso, que deixam o sabor amargo e irritam o estômago. Após os 10 minutos, coe usando coador fino e não esprema as pétalas contra o coador. Espremer libera substâncias que alteram o sabor e podem causar desconforto digestivo em pessoas sensíveis. Tome o chá morno, nunca quente nem gelado. A temperatura morna favorece a absorção dos compostos ativos sem chocar o sistema digestivo. A dose recomendada é de 1 a 2 xícaras por dia, preferencialmente fora das grandes refeições. Adoçar com açúcar refinado cancela parte dos benefícios porque o pico glicêmico interfere na regulação vascular. Se o sabor levemente ácido incomodar no início, uma pitada mínima de mel cru resolve sem prejudicar o efeito terapêutico. Quem consome o chá de hibisco com regularidade por pelo menos 3 semanas começa a perceber mudanças que vão além da pressão. O sono melhora porque o sistema cardiovascular trabalha com menos esforço durante a noite. A sensação de peso na nuca que acompanha muitos hipertensos vai cedendo gradualmente. A cabeça fica mais leve, o cansaço injustificado diminui. São sinais de que os vasos estão respondendo, de que o corpo está recebendo o suporte que precisava. E se o hibisco já impressiona pelo que faz nos vasos, o próximo chá vai surpreender ainda mais porque ele age por um caminho completamente diferente, direto na musculatura das artérias, com 2 ingredientes que provavelmente estão na sua cozinha agora mesmo. 2 ingredientes que vivem esquecidos no fundo da gaveta da cozinha carregam uma combinação que a medicina integrativa leva a sério há décadas. O alho e o gengibre juntos formam uma dupla com mecanismos de ação distintos que se complementam de forma precisa dentro do sistema cardiovascular, e entender como cada um funciona separadamente ajuda a compreender por que a união dos dois é tão mais poderosa. O alho age por dentro de uma forma que poucos imaginam. Quando você amassa ou corta um dente de alho, uma reação química imediata transforma a aliina, substância inativa presente na polpa, em alicina. Esse composto sulfurado é o coração medicinal do alho, e ele faz algo notável dentro dos vasos sanguíneos. Estimula a produção de sulfeto de hidrogênio, uma molécula gasosa que relaxa diretamente a musculatura lisa das paredes arteriais. Quando essa musculatura relaxa, o diâmetro interno dos vasos aumenta, o sangue encontra menos resistência para circular e a pressão cai de forma natural e progressiva. Existe um detalhe técnico que a maioria das pessoas ignora e que faz toda a diferença na eficácia do chá. O alho precisa ser amassado ou picado e depois deixado em descanso por pelo menos 10 minutos antes de entrar em contato com a água quente. Esse tempo de espera é o período em que a enzima alinase, liberada pelo corte, converte a aliina em alicina. Se você jogar o alho direto na água sem esse descanso, a enzima é destruída pelo calor antes de completar o trabalho e o principal composto ativo simplesmente não se forma. Detalhe pequeno, diferença enorme no resultado. O gengibre entra nessa equação por um caminho diferente e igualmente relevante. Os gingeróis e xogaóis presentes na raiz fresca inibem a entrada de cálcio nas células musculares que revestem as artérias. O cálcio é o sinal que manda essa musculatura contrair. Quando você bloqueia a entrada dele, os vasos permanecem relaxados com muito mais facilidade. Esse mecanismo é o mesmo princípio que fundamenta uma classe inteira de medicamentos antihipertensivos chamados bloqueadores dos canais de cálcio, amplamente prescritos na medicina convencional. Além disso, o gengibre tem ação anti-inflamatória documentada sobre as paredes arteriais. Artérias cronicamente inflamadas perdem elasticidade, ficam rígidas, e vasos rígidos exigem muito mais pressão para o sangue circular. O gengibre trabalha justamente nessa rigidez, ajudando os vasos a recuperarem parte da flexibilidade perdida ao longo dos anos. Para preparar esse chá da forma correta,
Comece amassando 2 dentes de alho médios com o lado plano de uma faca. Deixe os dentes amassados sobre a tábua por exatamente 10 minutos sem tocar. Enquanto espera, corte 4 fatias finas de gengibre fresco, cada uma com aproximadamente meio centímetro de espessura. Ferva meio litro de água, desligue o fogo e então adicione o alho descansado e as fatias de gengibre. Tampe a panela e deixe em repouso por 8 minutos. Coe com coador fino, espere amornar e tome devagar. Uma xícara por dia já produz efeito mensurável com o uso regular. O odor característico do alho desaparece rapidamente após a ingestão e não persiste no hálito quando o consumo é feito na forma de chá. Se o sabor for intenso demais nos primeiros dias, adicione algumas gotas de limão espremido na xícara. O limão suaviza o sabor sem interferir nos compostos ativos. Pessoas que mantêm esse chá por 3 semanas consecutivas relatam algo além da melhora nos números da pressão. A circulação nas extremidades melhora, aquela sensação de pés e mãos sempre frios começa a ceder, e a disposição ao longo do dia aumenta, porque o sangue chega com mais eficiência a cada tecido do corpo. Mas existe ainda um terceiro chá nessa sequência que age por um mecanismo que os 2 anteriores não alcançam, trabalhando simultaneamente nos vasos, nos rins e na inflamação arterial, de uma forma que a ciência demorou para compreender completamente. A oliveira é uma das árvores mais antigas cultivadas pelo ser humano. Por milênios, povos mediterrâneos usaram suas folhas muito antes de descobrirem o valor do azeite extraído dos seus frutos. Monges, curandeiros e médicos populares do sul da Europa preparavam infusões com essas folhas para tratar febre, infecções e problemas do coração. Durante séculos, isso foi classificado como crença popular, como tradição sem fundamento, até que a ciência resolveu investigar de verdade o que estava dentro daquelas folhas. O composto que mudou essa história tem nome: oleuropeína. É um polifenol concentrado nas folhas da oliveira em quantidade muito superior à encontrada no próprio azeite, e ele age sobre a pressão arterial por 3 frentes simultâneas que nenhum dos chás anteriores alcança de forma combinada. A primeira frente é a vasodilatação. A oleuropeína estimula a produção de óxido nítrico nas células que revestem internamente os vasos sanguíneos, o endotélio. O óxido nítrico é uma molécula minúscula com função gigante. Ela sinaliza para a musculatura dos vasos que podem relaxar, se abrir, permitir que o sangue passe com menos resistência. Quando a produção de óxido nítrico está comprometida, os vasos ficam contraídos cronicamente e a pressão sobe. A oleuropeína restaura esse sinal, devolvendo aos vasos a capacidade de se dilatar de forma adequada. A segunda frente é a inflamação arterial. Artérias inflamadas perdem elasticidade progressivamente, ficam endurecidas, e esse endurecimento é um dos fatores que mais contribui para a hipertensão em pessoas acima de 50 anos. A oleuropeína tem ação anti-inflamatória direta sobre as paredes arteriais, reduzindo marcadores de inflamação crônica que corroem a estrutura dos vasos ao longo dos anos. Não é um efeito imediato que você sente no primeiro dia. É um trabalho de reconstrução silenciosa que acontece com o uso consistente ao longo das semanas. A terceira frente é renal. A folha de oliveira tem ação diurética moderada, que auxilia os rins na eliminação do excesso de sódio retido nos tecidos. Sódio em excesso retém água, volume sanguíneo aumenta, pressão sobre as paredes dos vasos sobe. O que torna essa ação diurética especialmente relevante é que ela não depleta potássio da forma agressiva que alguns diuréticos farmacológicos fazem. E isso importa muito porque, como já foi abordado em outros vídeos deste canal, o potássio baixo é ele mesmo uma causa de hipertensão. Perder potássio tentando controlar a pressão é resolver um problema criando outro. Um estudo europeu comparou diretamente o extrato de folha de oliveira com captopril em pacientes hipertensos durante 8 semanas. Ao final do período, a redução da pressão arterial foi equivalente entre os 2 grupos. Esse resultado não significa que você deve trocar o seu medicamento por chá de folha de oliveira sem conversar com o seu médico. Significa que esse composto tem respaldo científico sólido o suficiente para ser levado a sério e discutido com o profissional que acompanha o seu tratamento. Para preparar, use folhas de oliveira secas, encontradas em lojas de produtos naturais e farmácias de manipulação. Ferva meio litro de água, desligue o fogo e adicione uma colher de sopa cheia de folhas secas. Tampe bem e deixe em repouso por 15 minutos. Esse tempo maior de infusão é necessário porque as folhas secas
São mais densas que pétalas ou raízes frescas e precisam de mais tempo para liberar a oleuropeína na água. Coe com cuidado e tome morno. A recomendação é de 1 xícara pela manhã e 1 no início da tarde. Evite tomar à noite porque o efeito diurético leve pode interromper o sono com idas ao banheiro, e o sono de qualidade é, em si, um fator protetor da pressão arterial que não deve ser sacrificado por nenhum chá. Com as 3 plantas apresentadas, você tem agora 3 mecanismos diferentes cobrindo os principais caminhos pelos quais a pressão se eleva. Mas conhecer as plantas individualmente é apenas metade do caminho. A outra metade está em saber como combiná-las de forma inteligente para obter o máximo de cada uma sem sobrecarregar o organismo. Saber que uma planta funciona é o começo. Saber usá-la do jeito certo é o que determina se você vai sentir resultado ou vai desistir depois de 1 semana, achando que não adiantou nada. A maioria das pessoas que tenta a fitoterapia e abandona não falhou porque as plantas não funcionam. Falhou porque usou sem critério, sem consistência, sem entender que o corpo humano responde a estímulos repetidos e não a doses isoladas. Os 3 chás que você acabou de conhecer não precisam ser tomados todos no mesmo dia. Isso seria sobrecarregar o sistema digestivo desnecessariamente e ainda tornaria a rotina tão complicada que ninguém conseguiria manter. A inteligência está na distribuição estratégica ao longo da semana e do mês, respeitando o tempo que cada planta precisa para produzir efeito acumulado no organismo. O chá de hibisco é o mais versátil dos 3 e pode ser incorporado como bebida diária de forma contínua. Ele tem sabor agradável, preparo simples e os estudos mostram que o efeito sobre a enzima conversora de angiotensina se mantém e até se aprofunda com o uso regular ao longo de semanas. Tome 1 xícara pela manhã e, se quiser potencializar, 1 xícara no meio da tarde. Esse chá se adapta bem à rotina de qualquer pessoa, sem exigir esforço extra. O chá de alho com gengibre responde melhor quando usado em ciclos. 15 dias de consumo diário, seguidos de 5 dias de pausa, produz resultado mais expressivo do que o consumo contínuo sem interrupção. O motivo é fisiológico. O organismo tem tendência a se adaptar a estímulos constantes, reduzindo a resposta ao longo do tempo. A pausa de 5 dias quebra essa adaptação, e quando você retoma, o corpo responde novamente com a mesma intensidade do início. 1 xícara por dia durante os 15 dias ativos é suficiente. A folha de oliveira é a mais indicada para quem tem pressão consistentemente elevada e quer trabalhar os 3 mecanismos simultaneamente: a vasodilatação, a inflamação arterial e o equilíbrio renal. Pode ser mantida por 30 dias consecutivos, com 2 xícaras diárias, sempre fora do período noturno. Após os 30 dias, uma pausa de 10 dias antes de recomeçar o ciclo. Existe um protocolo que combina os 3 de forma que nenhum interfere no outro. Durante a semana, o hibisco cobre todos os dias. O chá de alho com gengibre entra nas segundas, quartas e sextas. A folha de oliveira ocupa as terças, quintas e sábados. Dessa forma, você mantém os 3 ativos na semana sem sobrecarga e com variedade suficiente para o paladar não rejeitar a rotina. Há 3 pontos que determinam se tudo isso vai funcionar ou não. O primeiro é a constância. 3 semanas de uso regular produzem resultados mensuráveis. 1 semana sim e outra não produz frustração. O segundo ponto é a temperatura de preparo. Todos os 3 chás devem ser preparados com água fora da fervura ativa. Água em ebulição contínua destrói compostos voláteis que são exatamente os responsáveis pelos efeitos terapêuticos. Desligue o fogo, espere 30 segundos e então adicione as ervas. Esse cuidado simples preserva o que realmente importa. O terceiro ponto é o mais importante e o mais ignorado. Nenhum chá do mundo compensa um estilo de vida que trabalha contra o coração todos os dias. Sal em excesso, sedentarismo, noites mal dormidas, estresse crônico sem manejo, consumo regular de álcool. Esses fatores elevam a pressão por caminhos que nenhuma planta consegue neutralizar completamente, enquanto eles continuam presentes. Os chás são aliados poderosos dentro de um contexto de vida que favorece a saúde cardiovascular. Fora desse contexto, são apenas bebidas quentes. Reduza o sódio da alimentação. Caminhe pelo menos 20 minutos por dia. Durma 7 horas com qualidade. Gerencie o estresse com alguma prática regular, seja ela meditação, respiração, leitura ou qualquer outra que funcione para você. Esses 4 hábitos somados aos 3 chás criam um ambiente interno onde a pressão arterial encontra cada vez menos razões para subir e cada vez mais condições para se estabilizar em níveis saudáveis. O seu corpo quer funcionar bem, ele sempre busca equilíbrio.
O que você faz todos os dias é o que determina se ele consegue ou não chegar lá. 3 chás. 3 mecanismos distintos. Um único objetivo: devolver ao seu corpo a capacidade de regular a pressão arterial sem depender exclusivamente de comprimidos para o resto da vida. O hibisco bloqueando a enzima que contrai os vasos, agindo pelo mesmo caminho que alguns dos remédios mais prescritos no mundo, mas sem os efeitos colaterais que roubam a qualidade de vida de quem usa medicação contínua. O alho com gengibre relaxando diretamente a musculatura das artérias e impedindo que o cálcio mande o sinal de contração, devolvendo flexibilidade a vasos que passaram anos trabalhando sob tensão. A folha de oliveira fechando o ciclo com ação tripla, dilatando vasos, reduzindo inflamação arterial crônica e ajudando os rins a eliminar o sódio que pressiona o sistema cardiovascular por dentro. Você aprendeu como preparar cada um do jeito correto, respeitando temperatura, tempo de infusão e os detalhes que fazem a diferença entre um chá que funciona e uma xícara de água quente com gosto de erva. Aprendeu também como distribuir os 3 ao longo da semana sem sobrecarregar o organismo e sem transformar o tratamento em uma tarefa impossível de manter. Agora preciso de algo seu em troca. Se inscreva agora no canal O Doutor Explica. Clica no botão vermelho e ativa o sino para receber cada vídeo novo assim que sair. Este canal existe para entregar informação de saúde séria, baseada em ciência, traduzida em linguagem que qualquer pessoa consegue aplicar na própria vida. Tem muito mais conteúdo esperando por você aqui, sobre colesterol, diabetes, inflamação, coluna, circulação. Cada vídeo foi construído com o mesmo cuidado que você encontrou hoje. Deixa o like agora. Esse gesto simples diz ao algoritmo que esse conteúdo merece chegar em quem realmente precisa. E agora vai nos comentários e me conta uma coisa. Qual é o maior sonho que a pressão alta está te impedindo de realizar hoje? Viajar? Brincar com os netos sem medo? Acordar de manhã sem aquela sensação de peso na cabeça? Me conta! Cada história que você compartilha aqui motiva este canal a continuar produzindo conteúdo que de verdade transforma vidas. Este roteiro levou horas de pesquisa, verificação e cuidado para chegar até você da forma certa. Por isso, o seu comentário vale muito. Não deixa para depois. Comenta agora.